Olá, pessoas, mais uma vez na contramão. E o tema de hoje é Todo mundo abraça o saco depois do último soco, né? Isso foi um clichê que eu criei, fazendo referência ao antigo, que é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. No sentido de que você fica lá insistindo, 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 e no final você sempre consegue. Mas vamos lá, vamos refletir sobre algumas ideias aqui, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, não me lembro muito bem nem quem era, eu sei que esse episódio existiu. E a gente estava falando assim que, no caso eu estava falando, né? É que eu estava tentando conhecer alguém e tal, mas aí a pessoa se fez de difícil. E aí eu falei assim, eu não vejo vantagem em ficar insistindo numa pessoa que se faz de difícil, né? Aí alguém me falou assim, você desiste fácil, né? Então eu percebi que na cabeça das pessoas, não todas, né? Eu gosto muito de frisar isso porque toda regra tem exceção. A insistência ela tem significados diferentes, né? Então, por exemplo, na cabeça das pessoas, em se tratando de alguém que você quer conseguir, por mais que a pessoa te humilhe, te pise, faça você de capacho, você tem que ficar ali porque você está provando que você não desiste fácil. Mas para mim não é assim que a coisa funciona. Para mim, você tem que lutar por uma coisa, ou se fosse por uma pessoa, né? Você tem que receber algum indício de que o seu esforço está, como é que pode dizer, dando resultado, né? E com as coisas são assim. Então, por exemplo, eu almejo conquistar, sei lá, algum objetivo que eu tenha. Então, por exemplo, mesmo que seja um objetivo muito grande e distante, eu quero ver o meu progresso no dia a dia. Então, eu começo aqui escrevendo os passos que eu tenho que fazer para conseguir essa coisa. Eu já vejo o progresso de imediato, porque antes eu estava parado, não tinha plano nenhum. E escrevendo aqui no caderno, no meu plano de ação, eu já vejo uma evolução. Ou seja, antes não tinha nada escrito, agora já tem. Só que quando se trata de pessoa, você não sabe nada. Tipo assim, você vai lá, tenta hoje, aí a pessoa te dá um não e ainda te humilha. Aí você fica pensando, isso vai dar onde? Entendeu? Você não sabe se isso é um jogo, você não sabe se depois a pessoa vai dizer sim. E se for um jogo, nem todo mundo está com interesse de participar, né? Que é o meu caso. Então eu não vejo a conquista de pessoas da mesma forma que é conquistar coisas. Eu acho que a reciprocidade no resultado das coisas está muito mais afim com o meu tipo de pessoa do que conquistar pessoas, né? Quando eu resolvo conquistar coisas, eu vejo meu progresso, eu vejo as coisas acontecendo, mas com pessoas não. Você fica pensando, tá, a pessoa só está querendo fazer você de palhaço, entendeu? E mesmo que depois eu saiba, né, que eu já vou falar daqui a pouco, que vai dar resultado, eu não acho que é assim que a coisa funciona, né? Embora eu saiba que as pessoas, boa parte das pessoas acham que a vida é assim, né? Aí você fala assim, mas peraí, eu não entendi, porque o tema é, todo depois do último soco, né? O lutador sempre abraça o saco de pancada. Porque, veja, imagina o saco de pancada. O lutador tá lá, bate nele, bate, 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 bate. E aí o que que acontece? Quando ele cansa de bater, para ele não cair no chão, o que é que ele faz? Ele abraça o saco, porque ele está exausto de tanto bater, e ele dá aquele abraço bem apertado no saco para não cair. Ou seja, o saco aguentou a humilhação, aguentou as pancadas e recebeu o abraço dele. Então, eu acho que quando você luta por alguém, é mais ou menos isso, entendeu? Na questão de você querer alguém assim que você está interessado. A pessoa bate em você, bate, bate, mas quando ela cansa, aí e você é o saco. Aí ela bate em você, bate, bate, quando ela cansa, aí para ela não cair, ela vai lá e abraça o saco, entendeu? Então, assim, que também faz relação com aquele água mole, pedra dura, tanto bate que foda, você já fica batendo, 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 aí começa a fazer o primeiro buraco na pedra,
e vai cedendo o que é aquilo que era duro de se conseguir. Então, assim, mesmo sabendo que existe uma grande chance de acabar nisso, né, de fazer o buraco na pedra, ou eu ser o sapo e o lutador que está me batendo, ele vai me abraçar no final, eu acho que não é por aí, entendeu? Que a coisa funciona, né? Mas assim, eu não quero fazer pose aqui daquela pessoa de que sempre faz o certo e o que está por aí é o errado. Não, eu entendo que, como é que eu posso dizer? A maneira de pensar que está por aí é essa, e quem quiser entrar que entre, e se tá assim, tá super bem com isso, acho que a vida é assim, boa sorte. Não é o meu caso. Eu gosto muito de lutar pelas coisas que eu sei que vai me dar um resultado concreto, e isso tem acontecido. A forma como tem vindo é recíproca. Eu vejo sentido em lutar por coisas assim, né? E eu não me sinto um saco de pancada, no objetivo não, na expectativa que depois o lutador canse, no caso, meu objetivo, e me dê aquele abraço para ele não cair, entendeu? Eu não vejo por aí, né? Assim, esforço para lutar pelas coisas, eu acho que todo mundo tem, eu também tenho, mas eu não acho que você tem que se fazer de saco de pancada para receber o grande abraço que você quer, né? E eu acho que eu estou saindo um pouco do assunto, mas eu queria falar muito sobre isso, que é o seguinte: é, às vezes você, quando eu falo você, eu me incluo também, é muito interessante você entender a forma de pensar que está no ar, né? Que está no ar, que está na vida das pessoas, que está nos lugares que você anda, né? Que essa é uma delas, com a qual eu não me identifico, né? E tem outra também, que é assim, as pessoas se comunicam muito com o que acha que entendeu e não com o que entendeu, né? Aí o que que você poderia perguntar, o que que você está falando? É que assim, às vezes você fala uma coisa para a pessoa e porque ela não procurou assim eh, evoluir particularmente, alguém fala com ela, ela fala, entendi, entendi, mas no fundo ela não entendeu nada. Ela tenta associar palavras soltas que ela pega e falar assim, então eu acho que é isso, né? Só que às vezes você fala uma coisa para esse tipo de pessoa que, como é que eu posso dizer? Tá perto do que ela acha que é, mas não é. E aí ela tem impressão errada. E aí os desentendimentos começam. Você fala uma coisa, ela entende outra. Qualquer coisa que você fale que possa ter dupla interpretação, ela pega sempre a negativa, né? E se a maioria, se as pessoas que pensam desse jeito for a maioria, isso se torna uma nova linha de segmento, uma nova tendência. E nem todo mundo segue essa tendência, entendeu? Então eu vejo assim que as pessoas falam uma linguagem e falo outra totalmente diferente, entendeu? É como se eu falasse um outro idioma em relação às pessoas. Eu percebo que elas não me entendem e eu percebo que eu não as entendo também, entendeu? De vez em quando gera ali um entendimento mediano em que a gente consegue se comunicar, mas quando acontece ou rolar algo mais profundo assim no conversar, fica complicado, porque já existe códigos na cabeça das pessoas de que tal comportamento é isso e na verdade às vezes nem não é. Existem outros caminhos e as pessoas só conseguem ver aqueles que se repetem constantemente, né? E aí você fica assim, tá difícil agora, porque se você tenta explicar qualquer coisa com boas intenções, se o receptor, né, que as pessoas só entendem isso como más intenções ou de forma errada, como é que você vai fazer? Como é que você vai mudar isso? Entendeu? Fica complicado. E eu fico preocupado, porque assim, muitas vezes eu estou falando de maneira natural e o código das pessoas, mentais das pessoas, ou a maneira de receber, já está ali sedimentado que é para receber de outra maneira. Mas eu não tenho bola de cristal, né? Como é que eu vou adivinhar, né? E então fica complicado, né? Mas eu não posso fazer nada, né?
Eu conheço pessoas que, embora seguem essas tendências, mas conseguem ver a intenção das palavras e dos atos, entendeu? Consegue entender que, embora eu soltei uma palavra que para ela, como código, é ofensivo, é errado, mas ela faz aquele scanner do meu passado e fala assim: não, olha, embora o Sérgio falou isso, eu entendi que está sendo ofensivo, que está sendo agressivo, ele não tem essa intenção na hora de fazer, né? E assim, eu não posso ficar me preocupando com o que eu digo, com o que eu não digo, porque se a pessoa não tem capacidade de entender, a culpa não é minha. Da mesma forma que se eu não entender o que ela falar, a culpa não é dela, entendeu? Assim, cada um toma a sua decisão para resolver isso daí. Tem gente que não liga, né? Tem gente que como eu, que procura se melhorar, mas eu já desisti, né? Eu prefiro entender só o que eu gosto de entender só o que é necessário. Eu não vou eu não vou sair por aí ficar analisando as pessoas para tentar entender elas. Eu tenho mais o que fazer e é cansativo. Quantas pessoas existem no mundo, né? Quantas pessoas eu conheço? Então, não vou ficar perdendo meu tempo assim, tentando entender um a um, não é verdade? Então, voltando agora para o assunto. Então, assim, é a tendência que está por aí, não faço parte dela, não quero fazer. Embora eu criei esse clichê que é todo lutador abraça o saco depois do último golpe, né? Então ele tá lá batendo, batendo porque ele quer alcançar o objetivo dele e o saco só recebendo, só recebendo. Agora fica uma coisa complicada, porque o saco é que deveria lutar pelo objetivo dele, né? Mas assim, comparando, o saco ele aguenta a pancada para depois conseguir o que ele quer, que é o abraço. Então, o saque é que está representando a pessoa que leva patada, é a pessoa que. O saco é a pessoa que leva o golpe, porque ele sabe que no fundo, ele vai ganhar o abraço final, né? Mas eu não gosto de ser o saco, entendeu? Eu não gosto de trabalhar num terreno infértil, que não é estável, né? Por mais que eu saiba o final dessa história, geralmente o final sempre é bom, né? De tanto apanhar, o saco leva o abraço. Mas sei lá, para mim não sei, é como se eu fosse contra a minha própria natureza, assim, sabe? Não dá. Infelizmente não dá. E se para as pessoas que estão aí, se eu desistir fácil, realmente, nesse sentido, eu desisto fácil mesmo, né? Eu gosto de lutar por coisas que tenham uma estabilidade, que tenham uma lógica, na linha progressiva de resultado, na questão de reciprocidade. Ó, estou evoluindo, recebo um prêmio, estou evoluindo, recebo um prêmio. Agora, receber pancada, 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 na expectativa de que quando alguém cansar, a pessoa vai me abraçar, porque ela está cansada de bater em mim, sei lá. É uma linguagem que eu não entendo, não quero fazer parte também, certo? Então, assim, foi uma coisa assim que estranha, muito estranho se comentar, mas eu quis comentar porque eu observo que tem isso por aí já de muito tempo. Tem muito tempo essa coisa de você se saco de pancada para conseguir, né, alguém que você quer. Também dentro desse contexto, tem a questão da troca, né? Às vezes a pessoa aguenta ser saco de pancada em busca de conseguir uma pessoa, porque ele sabe que a imposição dele, né, a imposição da postura dele, nunca levaria a conseguir algo melhor do que aquilo. Então ele apanha para ganhar aquele prêmio maior que ele nunca sonhava em conseguir na vida dele. Então a pessoa entende que vale a pena apanhar, vale a pena ser saco de pancada, vale a pena receber esculacho para no final ter o prêmio que ele nunca sonhava ter, né? Que é o contrário. Por isso que o canal é na contramão, né? Eu sempre vou na contramão do que é costume, né? Eu sempre vejo a vida em outro sentido, né? Por isso o nome do canal, né? Não é, como é que eu posso dizer? Não é a minha pessoa, tipo, um clichê que eu vou falar agora, apanhar em prol do bem maior, né? Ou seja, servir de capacho em prol do bem maior que vem depois, mesmo sabendo que o que a gente mais vê é isso por aí, né? Não,
sei lá, nunca foi o meu tipo, nunca foi a minha maneira de agir, nunca me senti bem fazendo isso. Então, como acontece muito, como eu falei, eu achei muito interessante comentar essa coisa assim, você serve de capacho em prol do bem maior. E quando eu falo assim, servir de capacho, é não ter voz ativa, é a pessoa sempre mandar em você, né? É, como é que eu posso dizer? É quase que te humilhar, né? E você fica só calado, porque depois vem o prêmio, vem um abraço no saco. É muito interessante. Outra coisa também dentro desse cenário que eu gosto muito, tem uma cena que eu acho que o pessoal que me conhece vai lembrar disso, eu já falei para eles, que é assim, eu adoro ver, né, quando a mulher, né, chega conversando assim com o marido, namorado, e fala assim, eu vou dar na sua cara, né? Eu acho muito engraçado isso, né? Uma coisa cômica, adoro ver, né? Só que assim, não é que ela vai dar, é aquela ameaça da mulher que manda na relação, entendeu? E fala assim, olha, eu vou dar na sua cara. E é muito, eu acho muito bonita a mulher falando isso, assim, né? E mas nunca gostaria que alguém falasse isso comigo, mas eu acho bonito ver ela falando com os outros. E tem uma história por trás disso também. Uma vez eu estava no supermercado, né? E aí, quando a gente está lá para, como é que pode dizer, passar as compras na fila, você sempre procura o caixa que tem menos pessoas, né? Aí eu tava andando, aí eu vi uma menina com chocolate na mão, né? Olhando pro namorado e falando assim, eu vou dar na sua cara. Eu falei, é nessa fila que eu vou ficar, só para ver se ela ia dar na cara dele mesmo, entendeu? Só para ver se ela falava de novo, né? Não tem gente que vai no teatro para rir, não tem gente que vai no show de stand-up para poder rir. Eu gosto de ver a mulher falando isso só para eu rir à toa por dentro, assim, ela falando, eu vou dar na sua cara, né? Eu já contei isso para umas pessoas que me conhecem, elas riem também, mas é uma coisa assim que me faz muito rir, né? E tá dentro desse contexto de ao ponto dele ouvir isso, eu vou dar na sua cara, porque ele sabe que depois ela vai abraçar ele, que é o saco, tá entendendo a relação? Então, assim, e eu vejo que ele é feliz com isso, entendeu? Até porque, por exemplo, geralmente quando isso acontece, acontece assim, uma mulher de alto nível na questão de aparência, nessa coisa, e um homem de baixo nível na questão da aparência. Então, para ele, é aquele famoso ditado: é areia demais para o caminhão dele, então vale a pena ele ser o saco, porque vem muita areia para encher. Outro clichê aí, né? Mas fazendo comparação comigo, não é o meu caso. Por mais que venha muita areia, que encha todo o meu saco, eu não gosto de me prestar esse tipo de papel, entendeu? Mas acho engraçado, principalmente quando rola essa coisa de eu vou dar na sua cara, né? Toda vez que eu falo isso, eu lembro da cena e adoro ver a mulher falando isso pro namorado e eu ficar ali assistindo e tal, né? Fica parecendo que eu gosto da miséria alheia, né? Mas como eu falei, todo mundo tem a sua maneira de rir, se divertir. E uma das maneiras que eu me divido, acho engraçado, é quando eu vejo a mulher falar assim, eu vou dar na sua cara, né? O pessoal que me conhece, eu já contei isso, acho engraçado quando eu conto, mas é uma das coisas que me fazem rir, assim, que me deixa rir, como eu posso dizer, me deixa rir de forma descontraída, certo? Então, na contramão de hoje é isso, um assunto meio estranho, né? Mas eu achei interessante porque eu bolei aqui um clichê em cima de um clichê antigo e de coisas que eu vejo hoje, né? E o tema pode ser o lutador, né? Ou todo mundo, tanto faz. Você pode falar, o lutador sempre abraça o saco, né? É, depois do último soco, né? Mas eu acho que fica melhor todo mundo abraça o saco, né? Depois, todo mundo abraça o saco de pancada depois do último golpe. Fica melhor assim, né? Todo mundo abraça o saco de pancada, né? Depois do último golpe. Então, esse todo mundo é a pessoa espancando o saco direto, que no caso é a mulher, e o homem é o saco recebendo sua pancada, e depois ele ganha
o abraço dela, né? E o que é que ele tem que se sujeitar às pancadas que ela dá, inclusive a frase, eu vou dar na sua cara, né? Que eu acho muito engraçado, me divirto muito com essa frase assim. Tá bom? Então, mais uma vez para encerrar, me confundi assim no tema, mas eu acho que fica legal esse, ó. É, todo mundo abraça o saco de pancada depois do último golpe. É isso, tá bom? Então, na conta-mão de hoje é isso. Amanhã a gente vem com um tema novo e até mais.